é Daniel Camargo, eu sou produtor e diretor do documentário Independência 100%, um trabalho que eu tenho muito orgulho do resultado final. Eu acho que é a prova real do valor do trabalho de equipe. Se não fosse por uma equipe muito afinada, com vontade de contar essa história, o filme não teria saído como saiu. Se não fosse pela produtora executiva do projeto, a Leila Maria, eu acho que não teria acontecido, porque ela foi a pessoa que me avisou do edital, foi a pessoa que escreveu o projeto. Se não fosse por ela, não teríamos chegado onde chegamos. É um profissional que merece todo o reconhecimento. Na verdade, todo filme contou com gente do nível da Leila. A fotografia do Cristiano Requião, a edição primorosa de Thiago Simas, a Malu na assistência de direção, a Manu no som, uma equipe de motoristas sensacionais que nos manteve em segurança, nos levou onde queríamos. A minha equipe também foi uma equipe muito atenta, e eu tenho 30 anos de mercado, já fiz projetos muito grandes e médios, mas esse projeto teve um gosto especial, né? Porque eu tive zero problemas com a minha equipe, todos colaboraram de forma muito efetiva. Tivemos o Daniel, meu parceiro de projeto, que foi o diretor. Tivemos o Cristiano Requião, que é um dos melhores diretores de fotografia que a gente tem no Brasil e que topou, abraçou esse projeto comigo. A Malu, que fez a nossa assistência de direção, a Manu, a Emanuela, que é de Palma e que mora no Rio e fez o nosso operadora de som. Olá, eu sou a Maria Luísa Grimaldi, eu fiz assistência de direção ao documentário Independência 100% e foi um grande prazer fazer parte desse trabalho com essa equipe, uma equipe muito bem dedicada, uma equipe que desde a sua pré-produção, né, desde a pré-produção do filme sempre foi muito empenhada em trazer informações embasadas, uma equipe que teve muita pesquisa desde a sua composição até a sua, obra finalizada. Eu acho que a construção do trabalho foi muito bem desenvolvida e as entrevistas, as escolhas dos entrevistados também muito certeiras, muito prazerosas. Eu guardo na lembrança a entrevista do professor Júlio César, que é um professor que trouxe para o nosso documentário também uma cara para além das figuras brancas que nós temos no nosso país, no nosso Rio de Janeiro. Eu acho que foi importantíssimo essa entrevista, como todas as outras, como também a entrevista do Milton Teixeira, que também trouxe muitos dados importantes. Então, acho que nosso documentário é um documentário muito rico, é um documentário que ele abrange dados muito importantes do nosso país, é um documentário importante, é um documentário necessário, e eu fico muito grata por fazer parte desse trabalho, desde a sua pré-produção, aprendendo muito junto com o diretor Daniel Camargo, também com a nossa produtora Leila Maria. Então, eu espero que seja um trabalho que dê muitos frutos aí pela frente, é um trabalho que eu realmente tenho muito orgulho de ter participado e torço para que seja futuramente ampliado nas suas exibições. Eu já tinha uma certeza que conseguiríamos contar essa história muito bem. E é claro, quando eu me deparei com a quantidade de material iconográfico que a gente tinha à disposição, eu vi que estava indo no caminho certo. Na verdade, era tanto material, muitos deles que acho que não viam
que não eram trazidos de volta há mais de 100 anos, quando eles foram publicados pela primeira vez, era até complicado você manter no foco da história que a gente queria contar, porque a gente via imagens maravilhosas. A gente queria usar tudo, mas sabíamos que não podíamos. Na verdade, eu me sentia como no final do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, naquele enorme galpão com não sei quantas preciosidades. Na verdade, a equipe foi muito útil em me manter no foco, especialmente o nosso editor e montador, o Thiago. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Simas e eu fui convidado pelo Daniel Camargo, que foi o diretor, para ser o montador, e também fiz a parte gráfica do filme Independência 100%. Esse filme foi muito importante, né, para retomada. Foi muito importante ter montado esse documentário sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, porque ele mostra também como é o Rio de Janeiro de hoje, né? E nesse documentário nós tivemos diversas entrevistas que contaram essa história maravilhosamente bem. As pessoas que vão assistir esse documentário daqui para frente vão conhecer um pouco mais da história do Rio de Janeiro, e eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, a gente não perder a nossa história e saber que o Rio de Janeiro e o Brasil tem muito a contar ainda e tem muita história perdida, né? E a gente veio aqui, através do documentário Independência 100%, resgatar essa memória do Rio de Janeiro e do Brasil, através de pessoas incríveis que puderam contar essa história pra gente, e também através dessa equipe que proporcionou a todos que participaram do filme uma ótima experiência. Então eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de participar do filme, de ter participado do filme, e espero que ele tenha uma vida longa, que participe de diversos festivais e que a partir desse filme nós consigamos fazer mais filmes. Tivemos Henrique Castelo Branco na produção, a Luciana, que fez a nossa produção de pauta, também foi muito importante no nosso projeto, como todos. O Carlinhos, que é o meu controller, também já fizemos vários projetos juntos e teve uma atenção muito especial comigo para a gente fazer a prestação de contas desse trabalho. Temos os motoristas, Raquel, Helena, Carlão, Carlos Wagner, e temos nosso querido Ale, que foi nosso social media, que trabalhou com a gente intensamente, ajudou muito na divulgação desse projeto. Oi pessoal, meu nome é Ale Capetini, eu trabalho como social media, produção de mídia e marketing digital para várias empresas, várias finalidades, enfim. E realizei esse trabalho aqui junto com a equipe do filme, né, do documentário Independência 100%. Foi um grande prazer fazer esse trabalho, né, toda a equipe, né, todo o trabalho realizado que chegou até mim foi muito bem feito, né, muito bonito, de muita qualidade. Eu tive um contato mais direto com os diretores, né, para que eles me dessem o briefing, né, do que eu deveria fazer para essa divulgação nas redes sociais, e realizei esse trabalho aí de produção de mídia juntamente com eles, que para mim foi extremamente prazeroso, né, uma equipe muito profissional. Estou muito feliz, muito satisfeito, né, de ter trabalhado, e parabenizo toda a equipe pela finalização, pela produção, pela qualidade do documentário. Ficou maravilhoso, eu já assisti algumas vezes e confesso que realmente a qualidade é perfeita. Tivemos muitos elogios no projeto, exibido no YouTube, não só pelo cuidado em montar o projeto, mas pela pesquisa apurada que fizemos. Em suma, fomos muito felizes assim, com a realização desse projeto. Fico muito feliz de ter conseguido contar essa história com essas pessoas. Foi extremamente prazeroso realizar esse projeto,
porque o assunto era um assunto interessante, conseguimos um hall de entrevistados também igualmente interessante para fazer as entrevistas. A gente teve, claro, alguns problemas aí com relação a marcar, agendar. Conseguimos começar esse projeto ano passado, mas houve possibilidade de rodarmos esse ano por conta da agenda dos entrevistados. Sobre o nosso time de entrevistados, não tem como não ficar até arrepiado, né, com a quantidade de talento que a gente conseguiu ter no nosso filme. O Rui Castro trouxe não só informações fantásticas sobre a época, mas também a sua capacidade de crônica, a sua maneira de contar, que é muito saborosa, ainda mais agora que a felicidade ia ficar muito maior, porque merecidamente se tornou um imortal nossa Academia Brasileira de Letras, né? Quando houve a gripe espanhola, por exemplo, aqui no Rio, ali você pode ver as deficiências da comunicação, né? Primeiro que alguns médicos poderiam saber que você deveria usar máscara, né? Que a população deveria usar máscara, mas quem fabricava as máscaras? Não tinha como comprar máscara, né? Ricardo Cravalbim é um dos nossos expoentes culturais, né? É uma pessoa que trabalhou em várias instituições, é uma pessoa muito ativa no nosso ambiente cultural e, é claro, é como se fosse um dos porta-vozes da música brasileira, com o seu conhecimento, né? Ele trouxe uma vivência muito rica para o filme. O rio, naturalmente acanhado, era um rio que tinha um legado muito forte do patriarcado, um legado muito forte de levar a mulher ao plano secundário. O professor Milton Teixeira, essa capacidade sua de falar de coisas sérias com bom humor, de fazer esse retrospecto da nossa história com leveza, mas também com uma observação muito contundente do que foi da nossa história. Isso é algo que, quando ele fala, isso transparece nos seus depoimentos no filme. A gripe espanhola teve aqui, sentiu-se maravilhada, né? Houve campo de expansão e não é à toa que tivemos. Até hoje os números não batem, mas dizem que tivemos 30 mil mortos, mas provavelmente foi muito mais. A doutora Ruth Levi, eu posso dizer que foi a base arquitetônica do nosso trabalho, uma vez que o seu conhecimento sobre a exposição do centenário de 1922 é algo assim que bem, quer dizer, só ver pelos livros dela já é algo que te fascina. E tê-la no filme trouxe uma informação muito sólida sobre esse evento, não só arquitetonicamente, mas como socialmente. Realmente achei o projeto muito importante e coincidia demais com o meu tema todo de trabalho. É uma coisa que teria ficado triste realmente de ter ficado de fora, porque é um projeto muito bonito, impecável. Tá? Então, e sempre estimula também a você, com quem você convive, você às vezes uma forma de compartilhar melhor o meu tema de estudo, o ano de 22, que às vezes você lê um livro, para algumas pessoas, ainda mais um livro assim que é mais, o meu livro assim fala de arquitetura, mas muitas vezes forma um pouco mais técnicas, características estilísticas, né? Então às vezes não pego o livro e vou ler o livro, mas você mandar um link desse, vamos dizer, para os grupos de família, para os amigos, para os pesquisadores que você conhece, é um negócio que funciona muito bem. Bem, a doutora Margarete Dalcomo, digamos que no Brasil, quando se fala de Covid, o nome que vem é o dela, né? E esse paralelo que ela fez entre a gripe espanhola e o Covid foi muito contundente, né? A gente vê que um problema de mais de 100 anos, ele ainda existe
hoje com uma outra doença, né? Ou melhor, a gente passou por uma pandemia, será que não aprendemos nada na hora de lidar com outra? Bem, espero que, se vier na terceira, estejamos mais preparados, tivermos gente como a professora Dalcomo, pelo menos no caminho certo, acho que estaremos. Você tem medo de que a humanidade se extinga do planeta Terra, né? Eu não tenho medo de bombas atômicas, bombas nucleares, acho que o homem não fará isso. Não tenho medo de que um meteorito se choque contra o planeta, eu tenho medo de epidemia. O professor Júlio César, ele fez um panorama muito forte e real da situação do negro no Brasil e no mundo. Na verdade, ainda temos muito que caminhar sobre a questão social em nosso país. Realmente essas palavras vêm com uma força incrível e não tem como, acho que não tem como você mudar a maneira de pensar após ouvir o professor Júlio César. E tinha uma parte importante, eu queria falar a experiência de como foi tratado o povo preto neste período, né? E aí procuramos um grande amigo que é o Delani, falou, nossa, tem que conhecer o trabalho do professor Júlio, comecei a pesquisar e comecei a batalhar com o professor Júlio, muito requisitado, tem professor da UF, antropologia, muito difícil, mas eu insisti com ele até ele aceitar. Há intelectuais muito eugenistas que estão disputando esse espaço. Posteriormente, continua também, por exemplo, na gestão do Gustavo Capanema à frente do MEC, na questão do homem brasileiro, né? Mas aí, nesse período, nós temos aí isso de forma muito grande, muito firme. E eu acho que a ponte que você faz com o momento de George Floyd é fantástica. Extremamente fantástica, porque você mostra a sobrevivência disso. Você mostra a sobrevivência desse projeto de resistência sobre isso. Então, eu queria dar espaço para a sua fala, já trazendo essa provocação de eu trazer esse comentário entre 1922, 100 anos depois daqui. E é uma questão do Rio de Janeiro, uma questão de São Paulo, uma questão do Sudeste que defende o 22. Eu estou mais com o Nordeste. É 23 a independência do Brasil. Ela não é 22, é 2 de julho. Esse é o movimento da multidão. Salve a Bahia. E a Bahia é quem faz realmente o acerto de contas final com o colonialismo. Inclusive porque na Bahia você tem multidão. E você tem o movimento de toda a população não branca na rua para expulsar os portugueses, que é uma coisa fantástica. A história, que não foi contada ainda tão publicamente, talvez o próximo filme, né? O que foi o 23. A grande festa da independência brasileira é 2 de julho de 1823. É a Bahia quem liberta o Brasil, assim como é o Ceará que começa a abolição. 2 anos antes, né? Foram os jangadeiros que primeiro libertaram os africanos escravizados. Depois veio 88, mas não é 88. Mas aí tem uma disputa política do poder nesse momento que está centrado no Sudeste. Tudo tem que acontecer aqui no Rio de Janeiro ou então em São Paulo. A disputa da exposição, eu acho também uma grande arena entre Rio e São Paulo. Apagar a exposição é apagar o lugar do Rio de Janeiro nesse momento em que a elite, quer dizer, é uma briga da elite, né? É uma disputa da elite pelo seu poder. Apagar esse local da elite carioca, querendo, de certa maneira, enunciar o que foi aquele centenário. Quando a elite paulista vai enunciar de outra maneira. Me deu um prazer muito grande, porque claro que a gente teve percalços, problemas, principalmente com a agenda, mas conforme conseguimos realizar as entrevistas, isso acrescentou assim um brilho especial. Cada entrevistado foi especial nesse projeto. Todos colaboraram de uma forma muito querida, né? Trazendo conhecimento e a própria participação deles, né? Tivemos aí, todos foram muito receptivos, falaram com soberania sobre o assunto, então foi um projeto extremamente prazeroso de fazer. Um time de entrevistados que acho que ninguém
ficaria menos que muito feliz em ter à disposição para contar essa história. É uma história que fala do passado e que fala do presente. Porque quando a gente está falando do bicentenário da independência do Brasil e olhando para o centenário, que foi em 1922, de alguma maneira nós estamos nos preparando para o que vai vir, para o que está à frente. Mas o que queríamos contar com Independência 100%? Quando eu vi que o tema era o bicentenário da independência do Brasil, e eu lembrei que um fato tão importante que foi a exposição do centenário de 1922, eu vi que era a oportunidade que eu queria para contar essa história. E quando você se aprofunda nesse tema, você vê, o Brasil estava passando por uma pandemia. Havia tantas inovações tecnológicas e, ao mesmo tempo, tantas pessoas lutavam por empoderamento, por seu lugar de fala. Poxa, estamos falando de 1922 ou de 2022? Nos anos 20, né? E meu pai era um homem centenário, então ele falava muito da experiência dele de vida nos anos 20, né? Então ele viveu tudo aquilo, desde os 18 do Forte, ele tinha 18 anos em 1918, então ele narrava, e foi no auge da vida dele, dos 18 até os 30, né? Ele viveu aquela mudança toda dos anos 20, e participar foi uma forma de sintetizar na minha cabeça uma série de experiências e abrir novos caminhos para pensar esse conjunto. Eu acho que a entrevista foi, nesse ponto de vista, uma espécie de motivação para colocar uma série de cacos juntos e também fazer um pouco a propaganda daquilo que é o meu programa de pesquisa hoje, que é o Apartheid, né? Que é um programa de pesquisa que eu dirijo. Então não foi gratuito ali, foi um momento também de testar como se pode trabalhar esse conceito em cima de fatos históricos concretos. Então foi muito útil. Então eu acredito que esse trabalho que vocês fizeram, Leila, aqui, foi um trabalho de resgate muito importante, tá, desse ponto de vista. E é uma contribuição muito grande porque durante muito tempo o tema da exposição do centenário, o tema da música na década de 20, o tema da cultura virou um tema de especialistas. E o documentário ele traz uma outra perspectiva. Na verdade, são dois momentos históricos em torno da celebração da independência do Brasil que tem muito em comum. Que tem exatamente... a gente vê que o Rio de Janeiro, na verdade o Brasil e o mundo, ao mesmo tempo que tem um pé na modernidade, tem o outro em coisas muito retrógradas que já devíamos ter aprendido a trabalhar melhor para que o nosso mundo, né, evolua como sociedade. O que a gente quis contar com esse filme foi isso, né? Na verdade, a partir de um momento histórico importante, ver o que a gente pode fazer para ter uma sociedade melhor e mais inclusiva também. Eu acho muito bacana e acho muito bacana como vocês conseguiram trazer tantos aspectos e tantos assuntos. Foi muito bom ter corrido atrás do professor, valeu muito a pena, porque a fala dele é importantíssima no filme, no documentário, e é isso. Então, mais uma vez, parabéns, uma honra participar desse projeto, ter participado e continuar participando, porque isso é um documentário de vida longa e sem dúvida nenhuma, um dos projetos mais importantes realizados em 22 no Rio, possivelmente o mais importante. Realmente uma obra primorosa, acho incrível
como vocês conseguiram, né, coordenar tudo isso, porque eu entrei para o universo da exposição, para o universo do centenário, mas na verdade entrei pela exposição, entrei pela arquitetura, entrei pela exposição universal, que era o que eu estava estudando. Então eu estava estudando a arquitetura do ecletismo, e aí foi que eu cheguei no centenário. A gente tem que agradecer muito à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, porque iniciativas como esta fazem com que a cultura e o conhecimento permaneçam vivos e acessíveis à população. O edital Retomada Cultural RJ2 foi de um valor incrível, eu acho que para todos os desenvolvedores de cultura e de economia criativa. Iniciativas como essa são imprescindíveis para que a nossa história, a nossa vida possa ser vista e sentida. Eu também quero deixar aqui uma gratidão com a galera da SESEC, que foi muito... todas as dúvidas que nós tivemos e que eu entrava em contato, eles responderam. Enfim, o projeto foi um enorme prazer fazer esse projeto, e fica aqui minha gratidão, minha equipe querida, meus entrevistados e a SESEC que nos deu essa oportunidade. Eu estou muito orgulhoso e feliz com o trabalho final. Eu espero que esse sentimento seja tangível nas imagens do filme. Na verdade, a opinião que vale é de quem está vendo, né? E eu não vejo a hora de fazer outro, e é bom saber que a SESEC do Rio de Janeiro está conosco, nós realizadores de cultura, nós participantes da economia criativa. É bom saber que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro está aí para a gente. Que bom que mais editais estão acontecendo, e não vejo a hora de voltar ao trabalho. Espero que o filme agrade a todos, ou pelo menos faça as pessoas refletirem. Eu acho que isso vai ser a maior alegria que eu vou ter, é saber que a minha equipe, que nós fizemos um trabalho que pode levar as pessoas a pensarem e conhecerem um fato tão importante que foi a nossa exposição mundial, que foi a nossa feira mundial do centenário da independência do Brasil. Eu considero que a exposição do centenário da independência, de 1922, foi o verdadeiro ingresso do Brasil na modernidade. A função da exposição é mostrar o progresso, o estado de cada nação. O Rio era a verdadeira metrópole beira-mar. Era uma cidade internacional, uma cidade cosmopolita. Era um rio naturalmente acanhado, era um rio que tinha um legado muito forte do patriarcado. Já existia essa coisa do Rio de Janeiro de ser a cidade cartão postal, foi odiada por outra cidade que não obrigatoriamente se queria tanto que fosse vista. A exposição do centenário foi exatamente aquilo que foi a independência do Brasil. Foi, na verdade, uma independência de uma parcela dos proprietários. Ao contrário do que se pensa, não foi uma exposição só de trocas comerciais, foi também uma troca cultural extraordinária. A Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, no campo das artes plásticas brasileiras, ela foi importantíssima. Muito mais importante do que qualquer semana de 22 poderia fazê-lo. Como eu acho que foi um divisor de águas na vida do Brasil, essa exposição, merecia um filme, como você está fazendo, merecia que fosse trazida de volta para se descobrir que o Brasil era um antes da exposição e se tornou outro depois. Foi um momento de grande celebração no Brasil, 1922, do seu primeiro centenário, que não foi correspondido em 2022 para o bicentenário da independência do Brasil.